transgênero é uma doença. Bolsonarismo, transfobia e alarmismo. O amor está liberando a maconha pro seu filho. Comunista maconheiro. Pandemia de novo na pauta. Ciência comunista. Bolsonaro e seu genocídio moleque. É democracia. Colando Garra de volta, tudo bem, gente? Hoje tem Vino Zap, hoje tá pegando fogo, vocês vão ver. Vocês sabem que aqui a minha cabeça é aleatória. Eu posso até tergiversar, mas eu chego ao final, vocês sabem. Vou dar um exemplo da minha aleatoriedade mental. Todo mundo sabe aí do caso da Carla Zambelli, que é, assim, trapalhona mor, era bolsonarista, ou é bolsonarista, só que o bolsonarismo tá largando ela. Ela fez um pronunciamento recente, tentando explicar aquelas coisas lá do hacker e tal. Ninguém tava do lado dela e ela tá abandonada. E aí, minha cabeça aleatória, não me perdi, vocês sabem que eu não me perco. Vocês sabem que eu adoro Marília Mendonça, né? E eu tava ouvindo uma música da Marília Mendonça e me lembrei da Carla Zambelli. É louco? Pode ser. E aí, Renatinho, vamos lá. Eco. Estúdio. E a música da Marília Mendonça é a seguinte. A música se chama Abandono de Incapaz. E ali perto do refrão diz assim: e os meus direitos eu vou procurar, eu vou te processar, cê vai ver, por abandono de incapaz, cê vai ver, incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. É isso. A Carla Zambelli deveria processar Bolsonaro e os bolsonaristas por abandono de incapaz. Será que ela vai conseguir viver sem eles? Será que ela é incapaz de viver sem eles? Será? O que eu sei é que eu sou incapaz de viver sem vocês, tá? Então por isso que eu sempre peço. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a coluna do Galvão. Gente, tem dois assuntos para falar antes do quadro Vino Zap, que vocês sabem que tá ótimo. Eu fiquei pensando, fala, não fala, e pensei, cara, é meu, vou falar. Primeiro, é um assunto que eu já falei e é uma espécie de desdobramento. Eu falei que a gente percebe uma coisa que estava na extrema-direita e acabou vazando para o senso comum como uma coisa meio óbvia. Aqui na coluna, vocês já estão acostumados com esse tipo de discurso aqui. Eu juro dar a vida pela minha liberdade. Pois é, essa é a extrema-direita clara, objetiva, pornograficamente direta. Mas tem um discursinho que virou senso comum de falar assim, não pode fazer nada, né, senão mandam prender. Ou mais especificamente, falar, não pode fazer nada, senão o Xandão mandam prender. E eu já falei disso aqui, pode fazer tudo, pode falar o que você quiser, só não pode cometer crime, né? E fica um discursinho que você pode ouvir ali, como uma fake news despretensiosa, meio naif, algo que você ouviria ali inocentemente no jantar de família, mas não é inocente, tem esse pressuposto que não pode fazer nada. Pode. Agora, tem outro discurso que está aparecendo que trata o Alexandre de Moraes como o ditador de toga, o ditador do STF, ele manda no Brasil. E a gente vê, eu já falei isso no último vídeo, que a extrema-direita tem uma espécie de tecnologia. E uma das facetas dessa tecnologia é simplificar o que é complexo. Então divide o Brasil em dois. De um lado estão eles, os cidadãos de bem, patriota, glória a Deus, Deus no comando. E do outro lado os comunistas, que incluem aí o Alexandre de Moraes, que é aliado do Lula, veja só, junto com a OAB, as artistas, é tanta gente, né? O Amoedo, o Partido Novo, a Joyce Hasselman, todo mundo está do lado dos comunistas. E o Alexandre de Moraes lidera isso. E a imprensa já contribuiu no passado para construir reputação de super-heróis, né? A gente pensa no caso do Moro, teve aquele patético Morobloco liderado por artistas. E quem é mais experiente como eu vai lembrar do Collor, que era pintado ali como caçador de marajás. Então Alexandre de Moraes ganha essa cobertura como se ele fosse alguém com esses poderes sobrenaturais, sobre-humanos e absolutos. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é essa discussão que está rolando no Supremo Tribunal Federal sobre descriminalizar, difícil falar, né? Descriminalizar
descriminalizar a maconha, ou a posse de maconha para usuários. No momento em que eu estou gravando, talvez eu grave um vídeo quando concluir isso e tal, mas no momento em que eu estou gravando, são 4-0 a favor disso. Então foram 4 ministros que votaram, entre eles o relator, que não é o Alexandre de Moraes. Mas o que foi destaque na imprensa foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. E a mensagem que passa ali nesse mundo binário que as pessoas vivem, é de que Alexandre de Moraes liberou a droga. Aí tem toda uma complexidade que não é bem o Alexandre de Moraes, é o Supremo que está decidindo, não é liberar e também não é qualquer droga, enfim. Mas a mensagem que passa é sempre muito rasa. Bolsonarista, principalmente as autoridades bolsonaristas, estão com o que a gente chama assim no português castiço de "dão com a mão", né? Qual o nome que a gente dá para isso? Talvez c*****. Para falar numa norma culta aqui, para Dercy não interromper a minha fala, essas pessoas estão com medo. Então o discurso de que o Alexandre de Moraes é um ditador está vindo dessas pessoas que estão com c*****. E, de novo, ele nem é o relator é o Gilmar Mendes, mas passa essa ideia. E a manchete que a gente viu era o voto do Alexandre de Moraes. Não demos destaque ali, a imprensa não deu destaque para os outros votos que são igualmente importantes. E talvez o voto dos outros que não sejam o relator sejam menos importantes, porque o relator, de certa forma, toca ali a condução da votação. Como ele formula o voto dele, tem ali alguma diretriz sobre o resto da votação. Isso é um caso de como a imprensa pode, de certa forma, de maneira indireta, contribuir para essa ideia de que o Xandão é superpoderoso. Outro caso, que foi recente também, a inclusão, o pedido do Alexandre de Moraes para incluir um blogueiro bolsonarista, que não precisa dizer o nome, na lista de procurados internacionais da Interpol. Então, blogueiro bolsonarista posto na lista da Interpol por Alexandre de Moraes. O bolsonarista vê assim: Xandão persegue bolsonarista. Jornalista, eles chamam de jornalista. Jornalista bolsonarista. O que é quase um paradoxo, mas também. Só que, se você olhar assim, 2 capítulos anteriores dessa novela, você vai ver que a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão dele. Só que ele estava foragido. Pediu prisão, não rolou, tal, lista da Interpol, assim. Consequência lógica. Só que a PGR não é alvo do bolsonarismo, né? O Bolsonaro nunca atacou a PGR, então é mais fácil reduzir tudo ao Xandão. Então, recadinho aqui, resumindo essa história do Xandão, vamos ficar atento quando vier essa história de que Xandão manda no país, tá? Lembrar que está com ele a relatoria de processos que deixam amedrontada a extrema-direita. Por isso, esse discurso de ditador de toga. É porque há uma ameaça, porque os processos estão na mão dele, tá? Não vamos cair nessa lorota de ditador de toga. Vocês já são iniciados aqui no Vinozap, vocês já sabem como é que é esse discursinho, mas vazou para fora da extrema-direita. Outro assunto para a gente falar aqui, que é pandemia. E eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, até me criticaram, porque eu disse que o Bolsonaro não é genocida. A Bolsonaro não é genocida. E eu fiz, assim, umas peças de correção de rota. Na minha opinião, como eu também já fiz em relação, por exemplo, a chamar os seguidores do presidente Bolsonaro de gado. Eu acho muito ruim isso, de chamar de gado, porque você desumaniza pessoas. E isso tem 2 consequências. Desumanizar pessoas torna elas inimputáveis, como se elas não fossem responsáveis pelo que fazem. E tem outra consequência, que é, com pessoas que não são humanas, quando você vê pessoas que não são humanas, você pode legitimar qualquer tipo de abuso contra elas. Que é basicamente o que os bolsonaristas fazem com todo mundo que não é bolsonarista, que vira comunista. Contra o comunismo você pode fazer o que quiser. Então eu decidi não chamar mais bolsonarista de gado. São pessoas adultas, conscientes e cientes do que é a lei. Sabem o que é a lei, fingem que é liberdade de expressão. Não. Invadir e quebrar tudo não é liberdade de expressão. A gente sabe, apologia ao crime não é liberdade de expressão também. Então a questão é a seguinte: Bolsonaro é genocida? Eu, na época, argumentei que não, simplesmente pelo fato de ter uma convenção de genocídio de 1948, que, para ser genocídio, você tem que ter, 1, a intenção, e 2, tem que ser um crime voltado a grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Se teve alguma coisa que a pandemia, a condução da pandemia foi, de certa forma, democrática, porque pegou todo mundo. É claro que as pessoas
mais vulneráveis, com algum tipo de doença prévia, eram mais vulneráveis, mas não houve um direcionamento para prejudicar grupos de brasileiros. Não houve. Específicos, grupos nacionais, étnicos, racial, religioso. Não, foi para brasileiros. Então ali é uma questão técnica. Para ser genocida não basta ser só perverso. Tem que ter ali uma técnica, tem que ter um empenho. E esse termo não pegou. A esquerda tentou fazer com que o Bolsonaro fosse visto como genocida, mas eu acho que é um termo muito difícil, né? Um termo metade em latim, metade em grego. É um termo razoavelmente recente, né? Do fim da Segunda Guerra, ali do meio para o fim da Segunda Guerra. Nisso a extrema-direita foi mais bem sucedida quando usa o termo comunista, porque o termo comunismo é suficientemente ambíguo, impreciso, já está meio antigo, se perdeu no tempo, e fica tão impreciso que cabe para qualquer pessoa, como eu já disse, Joyce Hasselman, General Santos Cruz, João Dória, notórios comunistas, nós sabemos, né? Então, tecnicamente, Bolsonaro não pode ser um genocida clássico, aquele da Convenção de 1948. Só que aí surgiu uma história que me fez repensar a minha opinião técnica. E eu vou compartilhar com vocês. É tanta coisa, né? Que o Brasil é uma novela. Então, onde é que você parou nessa novela, né? Porque é tanta coisa. Pandemia, 700 mil mortes, negacionismo, remédio sem efeito, antimáscara, antivacina, foi aglomeração, manifestação, ameaça instituição, é aquela confusão toda. Notícia, não sei se você viu essa notícia relacionada à pandemia, bem recente. PGR. Que a PGR a gente sabe, né? Chegaram para a PGR em 2023 e falaram, menina, teve pandemia, a PGR. Pandemia, menino, morreu gente, menino, meu Deus. Mais ou menos assim que foi a PGR. Então, decisão. PGR pediu para a Agência Brasileira de Inteligência enviar para ela relatórios que tinham sido produzidos durante a pandemia para o então presidente Jair Bolsonaro. Relatórios produzidos, é importante isso, pela ABIN e pelo GSI, órgãos que estavam na época institucionalmente subordinados a Jair Bolsonaro, e ele é um cara que é muito preocupado com essa história de informação, ele é um cara paranoico, né, vindo das Forças Armadas também, ele adora informações, conspirações, esse tipo de coisa. E esses relatórios foram produzidos pelo menos desde março de 2020 até julho de 2021. Lembrando que a data oficial do começo da pandemia foi 11 de março de 2020, foi quando a OMS decretou pandemia. Então, e eu vou ler aqui informações, esse foi uma matéria da Folha de São Paulo. E aí são aspas, tá? Os agentes de inteligência citam nos documentos o distanciamento social e a vacinação como formas de controlar a doença, mostram estudos que desaconselham o uso de cloroquina e alertam sobre a possibilidade de colapso da rede de saúde e funerária, ou seja, relatórios completamente alinhados ali com a ciência. Bolsonaro seguiu? Não seguiu. Por quê? Por que ele preferiu acreditar em teorias da conspiração? Talvez seja isso, porque ele embarcou na conspiração, ou talvez porque ele entendeu que ia lucrar politicamente com isso, pessoas iam morrer, e daí, não sou coveiro, não podemos ser um país de maricas, necropolítica, mito. Ciência comunista. Pouco importa se foi porque ele acreditou nas teorias de conspiração, ou porque ele achou que ia lucrar politicamente, ou as duas coisas. Pouco importa. Para efeito aqui desse vídeo, o que importa é que Bolsonaro sabia das consequências da pandemia, informação não da mídia comunista, mas dos seus serviços de informação. Serviços montados por ele. Militares, né? Vamos lembrar, recheado de militares. Por que ele não seguiu? Loucura, ideologia? Não sabemos. E lembrando também que nisso aí a gente tinha ministro da Casa Civil, que era um general, né, o general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente agora em 2022, e também tinha ali o ministro general Pazuello, não precisa falar de Pazuello, né? E é bom lembrar dela, porque ela vai aparecer hoje no Venuzap. A Capitã Cloroquina, se lembra dela, Mayra Pinheiro? Responsável pelo aquele aplicativo, Tratikov, que fizeram várias simulações com o aplicativo, e se um bebê tossisse, já recomendava uso de cloroquina para bebê. É isso. Não tinha comprovação, mas também não tinha comprovação que não funcionava, então, por enquanto, vai tomando e aí, se entope de cloroquina. E como eu falei, ela volta no Venuzap, né? Ela contrariou todas as autoridades científicas do mundo,
seria um escândalo, porque jamais foi comprovado que cloroquina serve para alguma coisa, e ela tem a pachorra de voltar nos grupos, e tá circulando nos grupos o vídeo dela, com assim, agora, depois dela ser especialista em combate à doença viral com remédio para protozoário, agora ela é especialista em quê? Em transfobia. Você quer, assim, uma fala transfóbica? Chama a Capitã Cloroquina. Essa opinião não é minha, é a opinião de um primo meu que viu, tá? E ele achou o vídeo dela transfóbico. E aí eu volto a pergunta. Aquele Garrone que fez um vídeo lá atrás se pergunta de novo. Nem agora que eu sei que Bolsonaro teve acesso já em março, pelo menos em março de 2020, a todas as informações e a todas as consequências que viriam e vieram, informação vinda da ABIN, do GSI, nem assim eu acho que ele é genocida. Olha, genocida assim clássico da década de 1940, não. Eu já dei esse motivo técnico, né? O alvo do assassinato sistemático tem que ser por motivo nacional, étnico, racial ou religioso. Então tem esse quesito, digamos, jurídico. Mas eu fiz aí uma adaptação, na minha opinião. Por quê? E falta um quesito. Competência. Porque genocídio é algo muito complexo, difícil, requer planejamento. E aí, eu fico pensando aqui, eu vou citar 3 casos de genocídio que são razoavelmente conhecidos, um razoavelmente, um não e outro muito. O primeiro que não é conhecido, que eu sempre falo aqui, porque é um assunto que eu adoro, já li tudo cabo a rabo desse assunto, que é o genocídio. Por que eu acho interessante esse genocídio? Porque ele é uma espécie de antessala do que veio a ser o Holocausto da Segunda Guerra. Genocídio da Alemanha praticado na Namíbia, no sudoeste africano, no início do século XX. Então, aí você fala, Bolsonaro é genocida. Agora pensa o que foi esse genocídio praticado pelos alemães. Eles tinham que dominar um país que tinha um território que era mais que o dobro, ou mais ou menos o dobro, do território da Alemanha, enfrentar um deserto hostil, criar um sistema de encarceramento em massa para a população local, porque ela existia, esse foi o motivo do genocídio, você existe, é preso. Mulheres, crianças, criar esse sistema carcerário no centro do país, no norte, no litoral, no sul, em todos os lugares, esses campos. E depois, no meio do caminho, eles esqueceram que criaram uns campos de concentração ali que não tinham rota de saída. Então só tinha jeito de entrar, não tinha jeito de sair. Alguns historiadores dizem que ali nasce o conceito de campo de extermínio. Então, se o Kaiser, Guilherme II e o general Lothar von Trotha, que foram os responsáveis por esse genocídio, olhassem para o Bolsonaro hoje, diriam assim, me respeite, né? Se eu sou genocida, esse aí também é genocida, me respeite. Esses são genocidas profissionais. Os bolsonaristas teriam capacidade técnica? Assim, ver preto e pobre e encarcerar, tranquilo, normal. Mas teriam capacidade técnica de criar um sistema de prisões e gerar e criar esse sistema de aprisionamento e encarceramento em massa da população? Não teria essa capacidade, então eles diriam para o Bolsonaro, me respeite, por favor. Outro caso de genocídio, vou pensar no Slobodan Milosevic, o último presidente da Sérvia, e o seu militar de estimação, o Ratko Mladic. São 2 caras que acabaram sendo julgados no tribunal criado para julgar os crimes na ex-Iugoslávia. O Slobodan Milosevic se matou, aquela cena clássica. Confundir, era outro Slobodan, filho da p***, não foi o Milosevic, que também morreu, mas não se matou. Falar um caso aqui desse genocídio específico, bem específico, que foi o cerco à cidade de Sarajevo, que é a capital da Bósnia. É uma das cidades que eu mais gostei de visitar na vida, não me pergunte por quê, porque ela tem um pouquinho de Istambul, um pouquinho de Viena, é uma coisa muito interessante. Foram 1.500 dias de cerco à cidade, o maior cerco da história moderna. Cortaram água, cortaram luz, suprimentos, aterrorizaram a população civil. Assim, mantiveram uma população aterrorizada, sendo alvejada, assim, aleatoriamente, por quase 1.500 dias. População muçulmana, tem que lembrar. Eu não acho, assim, que pro bolsonarismo, alvejar a população muçulmana seria, assim, alguma coisa desconfortável. Mas eles teriam capacidade de orquestrar uma operação desse cerco? Não. O bolsonarismo entende de quê? Não de cerco, mas de cercadinho, a gente sabe. Então,
Slobodan Milosevic e o Radko Mladic olhariam para Bolsonaro e falaram assim, chamou ele de genocídio, me respeite, né? Me respeite. Genocídio é isso aqui, né? E aí tem o caso mais clássico que todo mundo conhece, que é, assim, a hipérbole do horror, que é o Holocausto da Segunda Guerra, que tem uma expressão que eu já li num livro, eu não me lembro a autoria, porque eu sou péssimo de ligar a informação com o autor. É de um autor que fala que o Holocausto nazista uniu o Fordismo ao racismo. O Fordismo é aquela evolução industrial de você tratar da elaboração dos produtos em série. A série, né? Clássico do Fordismo é aquela imagem do Tempos Modernos do Chaplin, não, Fordismo. E o racismo a gente conhece. Então, é uma sofisticação máxima do mal à escala industrial. É basicamente isso, uma definição aí dos requintes de crueldade com uma eficiência industrial que foi o Holocausto da Segunda Guerra. Movimentou setores e setores da economia e essa perversidade incluía saques aos bens das vítimas e também até o uso da pele e do cabelo dessas pessoas para alimentar uma indústria com matéria-prima. Pele e cabelo das pessoas como matéria-prima. Então você imagina, Hitler volta do inferno e olha para Bolsonaro, os dois são chamados de genocida, né? Um é o Führer, Fordismo, aliado ao racismo. E o Bolsonaro é o mito da rachadinha. Então assim, o Hitler diria, me respeite, né? Deixa eu ser genocida. Tudo bem, eu sou genocida, mas me comparar a Bolsonaro não dá, né? Resumindo, Bolsonaro não tem competência. O bolsonarismo não teria competência para tocar o genocídio. Ele tem talento para coisa? Tem talento. Leva jeito para o genocídio, mas competência falta. Tecnicamente não pode ser genocídio, porque o genocídio prevê, além dessa questão de racial, étnica, religiosa e nacional, esse tem que ser o alvo, tem que ter um projeto, uma arquitetação, todo um planejamento que os bolsonaristas não são capazes de fazer. Então, eu acabo sustentando o que eu disse no passado. O Bolsonaro é genocida? Não. Não o genocídio clássico. Aí entra o que eu botei na thumb desse vídeo, essa definição que é o genocídio moleque. Sabe? Aquela coisa assim, do improviso, da irreverência, uma coisa meio uma gambiarra, uma teoria da conspiração, um criminoso contra a humanidade de chinelo e camisa de time. É um novo jeito de genocídio, aquele que deixa correr, tipo o carrinho de rolimã na ladeira, assim, não, deixa correr, a ladeira baixa, assim. Assim, um genocídio fruto da hipérbole da incompetência. Enfim, o genocídio do sabe? Eu vou usar essa expressão a partir de agora. Não é um genocídio. Bolsonaro é genocida? Não, não é um genocídio. É um genocídio moleque. Que é um genocídio assim, ó. Nem é comigo, sabe? Então, genocídio moleque, eu vou passar a usar isso porque são incompetentes. São incompetentes. Queriam dar golpe? Queriam dar golpe. Mas o golpista que quer dar golpe, ele faz a conexão com o Wi-Fi do Congresso. Isso aconteceu, não é mentira, né? Gente que é incompetente, que leva um hacker, o cara que conseguiu revelar, o que todo mundo já meio que sabia, mas revelar ali, sem contestação, o que acontecia na Lava Jato, que virou a Vaza Jato, pega esse hacker, que acabou com a reputação de Sérgio Moro e Dallagnol, apesar de ter gente que não é, ainda tem gente que acha Moro maravilhoso e Dallagnol maravilhoso, esse hacker você leva para um encontro com o presidente da República. É esse tipo de gente que a gente está falando, que são uns genocidas, assim, trapalhões, intuitivos, claro que amam a família, né? Amam a família sempre. E sempre quando fala de ama a família, eu lembro do Adolf Eichmann, aquele nazista que foi julgado em Jerusalém, que era um cara que era um genocida mas amava a família. Ele amava a família. Então, amar a família não exclui a possibilidade da pessoa ser genocida, tá? A história nos conta. Para ser genocida, você tem que ser sádico, homicida, racista, mas tem que ser competente, tá? Então, falta, porque o bolsonarismo parece que não vai muito além do discurso. Então, a ABIN informou, GSI informou, Bolsonaro deixou rolar, não sabemos por quê, e aconteceu o que eu estou definindo aqui como genocídio moleque. Então, ele sabia das informações, não agiu. Diante das informações oferecidas num relatório entregue a ele pela ABIN, formada por pessoas da confiança dele, pelo GSI, pessoas da confiança dele, informações que corroboravam as melhores práticas internacionais, que corroboravam com exemplos e mais exemplos de sucesso no mundo. Naquele momento,
todo mundo, né, tentava entender o vírus, mas você tinha ali decisões muito conservadoras e prudentes até que se entendesse melhor que o vírus, mas estava tudo escrito lá. E as mortes foram crescendo. O Brasil, um dos países onde mais se morria por conta da Covid, e Bolsonaro negando. Só que, outra informação importantíssima quando o assunto é genocídio. Tem um caso mais raro de genocida, que é o genocida ainda mais eficiente, que é aquele que consegue fazer a negação do genocídio à história oficial, a história que fica para a história. 2 exemplinhos aqui, bem brasileiros, quando os genocidas conseguiram vencer. Estou pensando aqui da morte em massa de indígenas, genocídio indígena. Houve genocídio indígena no Brasil, clássico. Antes, ele assim, anteviu o que seria a Convenção de Genocídio de 1948. E tem gente hoje, essa versão de que não houve genocídio tanto prosperou, que tem gente hoje que acha que índio não merece terra, que não tem que ter reparação histórica nenhuma, né? Não tem que ter reparação histórica. Outro genocídio que teve no Brasil foi o genocídio dos negros, também clássico. E tem gente que acha que qualquer tipo de reparação histórica aos negros é mimimi, é errado. Por quê? Porque a narrativa de negação do genocídio prosperou. Então, genocídios não podem ser esquecidos, eles têm que ser minimamente reparados e têm que ser evitados e, last but not least, punidos. Seja esse o genocídio clássico ou seja esse genocídio moleque do governo Bolsonaro. Então, instituir aqui o conceito de genocídio moleque. Depois dessa introdução, a gente vai para onde? Para o VinoZap. E o VinoZap hoje tá especial. Eu tenho umas coisas assim horripilantes, mas tem uma aula do que é a extrema-direita e como funciona a cabeça da extrema-direita. Eu vou explicar para vocês. Mas o que tem? Já falei, Capitã Cloroquina voltou, tá de volta, com mais remédios que não curam, não. Desta vez ela volta transfóbica, a versão transfóbica. E você sabe o que é whataboutism? Se você não sabe ainda, uma bolsonarista vai te ensinar. E urgente, sempre tem a coisa da urgente, ai meu Deus, aquela coisa assim, sôfrega, sabe? Tem uma greve geral convocada. Vou te falar dessa greve geral. Tem ainda uma confissão da extrema-direita. A extrema-direita não sabe o que fazer. E tem ainda a petista arrependida. Faz parte de uma onda de pessoas que se arrependeram de votar no presidente Lula, ou é um vídeo aleatório de uma mulher falando qualquer coisa. Não importa. Se tem uma petista arrependida, quer dizer que todos os petistas estão arrependidos. E tem ainda o pastor golpista. Ele confessa, estava nos campos bolsonaristas depois da eleição, mas mesmo assim, ele diz que nada o desabona. Moralmente e também eticamente, ele continua sendo um cristão. Ele ficou esperando o golpe e o golpe não veio. Eu falei da Marília Mendonça mais cedo e, pensando nesse pastor, eu pensei de outra música da Marília Mendonça. Ela não fala porque a Marília Mendonça não é golpista, a gente sabe. Ela estava esperando um amor. Mas esse pastor aqui também estava à espera do golpe. E diz a música da Marília Mendonça. Renatinho, por favor. Fiquei no sofá esperando você, ainda bem que eu sentei, senão além do coração, a perna ia doer. Doeu. Porque para golpista, democracia dói. Vamos pro quadro VinoZap? É isso, tá na minha tela, tá na sua tela. Mexer aqui, mexeu ali, assim funciona. Grupo bolsonarista, dou uma olhada, jogo para esse grupo que só tem eu e compartilho com vocês para vocês entenderem o que passa por lá. Começando, isso a gente tem que estar atento toda vez que a gente trata a extrema-direita. Trata não, acompanha. O tratamento não sou eu que vou dar. Não sei quem vai dar esse tratamento, mas vamos lá. Uma opinião errada já nasce errada porque ela parte de uma coisa que não aconteceu. Se você parte de uma coisa que não aconteceu, tudo derivado dali é equivocado. É uma opinião errada. Então tem isso aqui que é uma bolsominion que abriu caixinha para responder perguntas. Ela responde perguntas. E a pessoa fez uma pergunta, vou botar aqui, ó. A pergunta é a seguinte, calma aí. Por que, com o governo Bolsonaro, arquivaram o caso Marielle? Pena que eu borrei a cara dela, porque eu borro a cara das pessoas, distorço a voz, porque o que importa são as ideias, não as pessoas. Não o CPF, importa o movimento. Mas vocês não vão poder ver a maquiagem dela.
seria muito interessante um vídeo de react num canal aqui de maquiagem do YouTube, porque claramente a maquiagem dela tem uma inspiração de Monteiro Lobato, do Sítio, do Pica-Pau Amarelo, da Emília, mas não vai dar pra ver. Mas vamos lá. Então ela responde a essa pergunta de um seguidor. Então vamos lá. Por que com o governo Bolsonaro arquivaram o caso Marielle? Se você der um Google, você vai saber exatamente por que o caso da Marielle foi arquivado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se é que você vai ter cacife para me responder. Por que sequestraram, torturaram e mataram de forma cruel o ex-prefeito da cidade de Santo André, em São Paulo, Celso Daniel? Aquele que tinha um dossiê completo sobre todo o escândalo de corrupção do Partido das Trevas. Partido das Trevas. Eu também perdi um pai assassinado covardemente pelas vítimas da sociedade, que com certeza tu é da galera do L, que o seu bandido de estimação defende como vítimas da sociedade, que pra mim são vagabundos e bandidos que tem que morrer e apodrecer na cadeia junto com esse que hoje ocupa o cargo de chefe de Estado. A facada do Bolsonaro também está arquivada. Adélio Bispo está preso, mas em manicômio judiciário, que não pode receber nem visita, porque eles têm medo dele abrir o bico, né? Entregar de fato quem foi o mandante da facada do Bolsonaro, da tentativa de assassinato. E sem contar a velhinha do hotel que ele ficou hospedado em Juiz de Fora, também desapareceu misteriosamente. Essa da velhinha, eu vou falar da velhinha. O que eu acho interessante é que ela falou do Celso Daniel, e ela fala rindo, não dá pra ver aqui, mas ela fala rindo. Eu também perdi meu pai, né? Então tem essa coisa do... Eu não sei. Tô supondo que seja verdade também, ela tá rindo. Então, por ela ter perdido o pai, ela vira uma especialista em política de segurança e também em processo e código penal. A gente sabe disso, que é uma consequência direta. E o bandido que matou o pai dela é da galera do L, né? Porque bandido, quem mata é só bandido. E bandido a gente entende no bolsonarismo que é basicamente preto e pobre, quem não é bolsonarista. Aí ela parte para a facada e diz que a facada está arquivada. Não é a facada que está arquivada, mas o processo. E é importante dizer que ela fala assim, se arquivou quer dizer que... Porque assim, quando você tem um crime, você tem que acabar com alguém preso. E tem que punir quem você acha que tem que punir. A Polícia Federal, e ainda a Polícia Federal sob Sérgio Moro, e depois sobre os sucessores, Anderson Torres também, concluiu que o Adélio agiu sozinho. Houve 2 investigações e foi informado para o Bolsonaro, né? Só que só é correta uma investigação quando ela confirma o que você já sabia previamente. E essa velhinha do hotel, que morreu no hotel onde ele ficou hospedado, essa pra mim é nova, eu fui investigar, e morreu no mês da facada, tá? No mês da facada. E aí eu fui ver uma manchete da Jovem Pan na época. Diz assim, caso Adélio, : morre dona de pensão, a velhinha seria dona da pensão, tá? Então a velhinha é a dona da pensão, segundo a Jovem Pan. Caso Adélio, morre dona de pensão em que ele se hospedou em Minas Gerais. Caso Adélio. O que tem a ver com o caso Adélio? Só que aí diz o texto. Aparecida Maria da Costa, dona da pensão, em que Adélio de Oliveira estava hospedado em Juiz de Fora, quando planejou o ataque à facada Jair Bolsonaro, morreu no início dessa semana, de acordo com informações do site Antagonista. Isso é a Jovem Pan citando o Antagonista. De acordo com o Antagonista, ela tinha câncer terminal. E o Antagonista, a gente sabe que, não sei se é exatamente bolsonarista, mas ela é lavajatista, e o público do Antagonista é alguém bolsonarista. Só você ver os comentários de qualquer post do bolsonarista, do Antagonista, você vai ver que o público é bolsonarista. Então, ela morreu de câncer terminal. Aí a manchete é, caso Adélio ela morreu de câncer terminal. O Adélio está preso no hospital penitenciário, não pode receber visita. Eu não sei se isso é verdade, mas tudo bem, partindo do princípio que não pode receber visita. E ela fala, eles têm medo que o Adélio abra o bico.
Eles quem? Se você tem uma denúncia, faça a denúncia. Porque isso, eles têm medo, é fofoca, não é denúncia. Não posso nem caluniar uma pessoa em paz, não posso atribuir crime a alguém, né? Não pode. Quando você fala eles têm medo, você não está dizendo nada. Você está só levantando uma suspeita completamente infundada. A pergunta, já até me perdi, é sobre o caso Marielle. E ela responde, põe no Google que tem. Então ela não responde. E vai para o Adélio e o Celso Daniel. Então essa é uma estratégia conhecida do whataboutism. A tradução mais adequada para o bolsonarismo é e o PT em o Lula. Você fala qualquer coisa, fala e o PT em o Lula. E aí eu fui ver que tem uma história que é interessante sobre um arquivamento no caso Marielle, porque o caso Marielle não foi arquivado. Houve ali, a gente pode especular, que houve ali uma negligência, uma tentativa de não avançar, mas arquivado ele não foi. O que foi arquivado foi um pedido para que o Bolsonaro e o filho dele, o Carluxo, respondessem por obstrução de justiça nessa investigação do assassinato. Isso foi arquivado, e quem arquivou? Alexandre de Moraes. Então ela podia responder o seguinte, olha, o caso Marielle não foi arquivado. O que mostra que o governo Bolsonaro deixou as instituições funcionarem, né? Eles atrapalharam, eu diria assim, prudentemente que provavelmente, mas não foi arquivado. O que foi arquivado foi esse pedido de incluir o Bolsonaro ali no meio das coisas. Só que isso acabaria com aquela lógica sobre a qual eu falei, de que o Alexandre de Moraes é o ditador de toga, e, enfim, porque ele tomou uma medida que beneficia o Bolsonaro. E aí, eu vou recomendar um livro. Eu geralmente não recomendo livro aqui, porque eu não sei se aqui é o espaço para... Não sei, não acho que aqui é o espaço para recomendar livro, mas eu vou recomendar um livro que eu tô lendo de um professor sensacional do Rio, que ele faz basicamente a mesma coisa que eu. Ele olha os grupos bolsonaristas, só que ele pensa de uma maneira mais acadêmica. Eu sou daqui da Gestoria de Deboche. O livro, eu nunca sei o nome dos livros, o nome do livro é Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, do professor José César de Castro e Rocha. É um professor ótimo. E ele mostra pra gente como não importa fazer sentido, importa ser mais um capítulo da guerra, do embate, da guerra cultural. É sempre uma coisa de ataque, sempre de ataque. Sendo que, nesse caso, a resposta poderia ser, o caso Marielle não foi arquivado, você está errado, o presidente Bolsonaro deixa tudo ser investigado. Seria uma resposta benéfica ao presidente Bolsonaro, mas ela fala assim, e o Celso Daniel, enfim. O que importa é o ataque. Quem puder, ler o livro do professor, e ele é um cara que é especialista em Shakespeare e Machado de Assis. E enveredou para interpretar textos bolsonaristas. Minha solidariedade, professor. Vamos lá. Falando nesse conceito que eu falei, da opinião derivada de uma informação mentirosa, temos um novo vídeo aqui, que é do pastor golpista, que ele também, olha só, ele entra para a categoria daquele que é o especialista. Você sabe quem é o especialista, né? O especialista é um homem branco de blazer com um livro atrás. Ele é especialista em quê? Em qualquer coisa, a gente já sabe. E a gente tem que... A premissa é Jesus, que é o quê? Golpe de Estado. Jesus é a favor do voto impresso. Jesus é a favor da tortura. E tem uma informação importante aqui, que ele mesmo passa, réu confesso. Onde ele estava depois da eleição? Ele foi participar do campo golpista, que pediu o quê? Um golpe de Estado, intervenção das Forças Armadas, o que em si é um crime. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, permita que eu me apresente. Sou o reverendo pastor presidente e fundador do Ministério Pentecostal e um dos ativistas políticos que esteve com o microfone na mão 70 dias na frente dos quartéis gritando que as Forças Armadas salvassem o nosso Brasil do comunismo e dizendo que o Lula é ladrão e, portanto, não iria subir a rampa. Além disso, temos 3 razões para esse nosso protesto. 1. Ele é condenado em terceira instância por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 2. A lei da ficha limpa, portanto, anularia sua candidatura. E número 3, o mais importante, não foi apresentado o código-fonte à população brasileira para comprovar que ele de fato venceu as eleições. Vossa Excelência, Ministro da Justiça, está obstruindo a justiça, porque está ocultando as imagens do dia 8 de janeiro. Já que Vossa Excelência afirmou categoricamente que não esteve na esplanada dos ministérios no dia das depredações, por que não exibe as imagens para comprovar sua inocência? As razões são bem óbvias. A CNN já exibiu essas imagens comprovando que Vossa Excelência esteve lá, junto com os invasores infiltrados de esquerda para culpar nós, os patriotas. Meus amigos estão presos na colmeia e na papuda por sua culpa. Eu, graças a Deus, estou livre porque não entrei dentro daquele maldito ônibus
porque era uma armadilha contra nós. Se quiser, me investiga para descobrir que não existe nada que possa desabonar a minha conduta ética, moral e nem cristã, porque não devo e jamais devi qualquer coisa à justiça. Será que Vossa Excelência também tem a ficha limpa? Ai, vamos lá. É interessante que ele fala com uma voz, assim, de locutor, e tem essa musiquinha brega no fundo. Então aqui, o patriota está sem amigos, os amigos estão presos, tá? 1 minuto de silêncio. De novo, opinião errada porque se baseia em informações erradas. Ele fala da ideia daqui do Dino ocultar imagens. Ele está se referindo a um pedido da CPI do golpe que o ministro Dino fornecesse as imagens do Ministério da Justiça para a CPI, para que a CPI investigasse, analisasse e tal. O Dino não liberou, então, o Dino está escondendo. A questão é a seguinte, faltou a segunda parte da informação. O Dino não liberou porque ele consultou o STF se podia liberar, porque a gente sabe que tem gente lá na CPI que está mais comprometida em abafar o que realmente aconteceu. Então, ele disse que a entregar as imagens poderia comprometer as investigações e gerar uma responsabilização dele de divulgar um documento que está sob investigação. Então, ele consultou o STF. E o Alexandre de Moraes, o ditador de Dória, liberou e a CPI vai ter acesso, vamos ver o que tem nisso. Mas nos grupos bolsonaristas ficou só com a primeira parte da informação. Ele não liberou. Então, vamos lá. O Lula é descondenado, código-fonte, não vou entrar nisso, você já sabe. Aí ele diz, o Dino disse categoricamente que não estava lá. E aí, assim, o Dino não estava lá, o Dino deu coletiva de imprensa no dia ao lado do ministro Padilha falando dos eventos em Brasília. Então ele deu uma coletiva de imprensa, ao vivo, transmitido por tudo. Pelo YouTube, pelos canais de notícia, por tudo. Então ele estava em Brasília. E aí ele fala, por que ele não quer divulgar as imagens? A gente já sabe. Então ele já sabe por que não quer. Por quê? A gente viu as imagens na CNN. O Dino ao lado dos invasores. A gente viu isso. Só que tem duas coisas. A imagem da CNN foi por volta de 9 e pouco da noite. A invasão foi antes, foi de tarde. Então o Dino estava no Palácio do Planalto horas depois da invasão. Foi isso que a CNN mostrou, a imagem da CNN. E outro detalhe, a imagem que a CPI pediu foi do Ministério da Justiça. As imagens da CNN são do Palácio do Planalto. Então, ele inventou que se tratam da mesma coisa. Então, as imagens do Palácio da Justiça que o Dino não entregou para a CPI provariam que ele participou da invasão do Palácio do Planalto junto com os invasores. É essa a ideia. Não importa, né? Tem a palavra Palácio, Dino, CPI, CNN, imagem, pronto. O Dino quer esconder, apesar de serem palácios diferentes. E isso dá aquela credibilidade, toda uma credibilidade, porque, de novo, ele é especialista. O especialista que é homem branco com terno e com um livro atrás. E ele, que confessa ter participado dos campos golpistas, diz que nada desabona a conduta ética e moral dele. Bem, não, ele é só golpista, né? Golpista, se o cara é golpista, pode mentir, pode atribuir um crime ao ministro de Estado, não tem problema. E tem aquela coisa, são os infiltrados que invadiram, mas a galera que saiu de lá voltou para o campo e foi presa. Mas eles estavam lá, como é que foi infiltrado? Essa história, ora é infiltrado, ora são vítimas, que foram o governo recuou, a mando do Flávio Dino do Lula, as autoridades de segurança recuaram para os patriotas invadirem e serem pegos. Só que assim, então eles invadiram. Não, mas é o infiltrado. É aquela coisa quântica, o duplo pensar bolsonarista. Então, ele tem uma opinião partindo de uma informação errada. Imagens da CNN, Palácio do Planalto. A imagem que não foi entregue à CPI, porque o Dino consultou o STF, Ministério da Justiça. Tá? Então, e o Dino não estava na hora da invasão. A imagem do Palácio do Planalto, 9 da noite, depois, aí tinha todo mundo lá, o Gonçalves Dias, tava todo mundo lá, a gente viu, né? Você achou que ele não estaria hoje aqui? Ele está. Estou falando de quem? No senhor, no ocaso da testosterona, ele está de volta para fazer uma confissão. A extrema-direita não sabe o que fazer e está perdida. Não são palavras minhas, são palavras dele, o senhor, no ocaso da testosterona. Vamos ouvir. O que eu tenho percebido em todos os grupos de direita conservadores pelo Brasil, que as pessoas estão postando vídeos repetidos, links de vídeos repetidos, informações antigas, vivendo do passado, de um presidente que não está mais governando o nosso país, postando vídeos de fraude nas urnas, como se isso fosse resgatar nosso Brasil, e não vai.
Ou nós usamos os grupos para organizar uma grande manifestação unindo todos os estados, grandes cidades e capitais, porque não adianta cada dia uma cidade fazer um pequeno movimento sem organização. Não dá mais a vontade que eu tenho de sair de todos os grupos, porque eu só vejo postagens repetidas, as pessoas nem olham mais, nem assistem mais. Então, ou nós nos organizamos, ou vamos morrer postando saudosismo nas redes sociais. Enfim, ele tá admitindo que tá todo mundo lendo os grupos, ninguém vê nada, nada acontece, que eles têm que marcar uma manifestação em todas as cidades. Só faltou dizer o motivo, né? Não tem aqui sugestão de nada, é só assim, ó, gente, tem que marcar um negócio, hein? É importante. Eu, como carioca, eu traduziria esse vídeo com aquela velha frase do carioca. Você encontra que tá passando na rua, encontra, quanto tempo e tal, bora marcar? Então é isso, ele fez um vídeo falando, bora marcar. Manifestação quando, contra o quê, onde, não sabemos. Só, gente, ó, vamos marcar, hein? Vamos marcar a manifestação. Vamos lá. Outra coisa que eu acho importante, e aí na estratégia do pânico moral, você sabe que você votou no Lula, o Lula ganhou, e agora a maconha tá liberada, né? O salto quântico, né? Você votou no Lula, maconha liberada. Vamos ouvir? Bom dia, sem deboche. Hoje eu quero falar com você, mamãe evangélica, petista, que fez campanhas e campanhas de oração para o seu filho sair das drogas. No ódio eu não posso votar. Você foi lá e votou no amor. Aí agora o amor está liberando a maconha para o seu filho. Sem deboche. Bom dia. Professor, o que é que você vai achar quando os jovens, os adolescentes, os adultos estiverem na escola fumando aquele cigarrinho do Satanás? Segundo o STF, que já está 4 votos a 0, isso não vai ser mais proibido, né? Então, parabéns. Comece a pensar como você vai se defender. Então aí, são 2 vídeos e eu acho muito interessante porque tem uma certa... Tá rindo, né? Ela tá fazendo uma denúncia de que os jovens vão ser intoxicados pela droga. Isso é uma coisa horrorosa e tal. E tá rindo. Então tem uma certa euforia, um entusiasmo, porque parece que encontrei um motivo para atacar o governo Lula. Só que não é governo Lula, né? Você fez o STF. E outra coisa, não é liberar droga. Tá longe disso. Tem ali uma correção do que diz a lei. Porque pela lei, cabe ali ao juiz determinar, diante da quantidade da droga apreendida, do contexto, das condições do local, você definir quem é usuário e quem não é usuário. E ali, provado por A mais B, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, tem que ressaltar que as pessoas brancas, em situações análogas àquelas de pessoas pretas e negras, têm punição mais branda. Então, isso aqui eu não vou entrar nisso, porque talvez quando esse processo acabar, eu faça um vídeo sobre isso. Mas aqui, o que eu quero ressaltar aqui, que não é drogas em geral, não é liberar drogas, e também não é o governo Lula. É uma decisão do STF. Então não é assim, você votou no L e não faz sentido nenhum, mas pouco importa, né, o sentido. Agora fazer aqui rapidinho uma passada sobre bolsonaristas aleatórias, sabe? Tem assim, ó, não reconhecemos um desgoverno golpista, fora todos, não foi o povo, foi fraude, vivemos sob golpe de Estado. Esse aqui é um meme de umas palestrinhas de vídeos atrás, ele tá insistindo. Outra coisa aqui, vocês não devem saber, mas eu tenho que passar para vocês. William Bonner é petista, tá bom? Porque a Globo fica entre os veículos que o povo menos confia. Fonte, não sabemos, talvez Times New Roman. Aqui, Times New Roman, talvez seja essa fonte. Outra coisa... porque tinha aquele bolsonarista falando, gente, vamos ter que marcar aqui, ó, greve geral, tá? Dos caminhoneiros, do agro e dos patriotas. Greve geral, tá? Quando? Isso é um detalhe, mas greve geral, tá circulando lá a greve geral. Vamos para esse assunto aqui, que é sério, e aí eu não vou esconder o rosto, porque é uma pessoa famosa, que é a capitã cloroquina, aquela do Tratkov, que recomendava cloroquina, azitromicina para bebê. A pessoa que, apesar de ser negacionista, se vacinou, ela tem uma autoridade, né? Indicou remédio que não funciona, sem comprovação científica, e depois disso que ela fez, depois de que foi provado que aquilo ali não funcionava e tal, ela se escondeu numa caverna, se impôs um autoexílio, foi pro autoimposto ostracismo. Não. Agora ela faz campanha contra crianças trans, e nesse vídeo aqui ela reage a um vídeo que é enviado por uma
vereadora trans de Niterói. Vereadora que teve que se ausentar do mandato por ameaças de morte. Isso não importa. Mas vamos lá, preparem o plasio. Ela reage a esse vídeo de uma mãe ao lado do filho, que é o Gustavo. Vamos ver. Oi, pessoal. Poucas vezes vocês vão me ver gravar um vídeo tão indignada quanto esse que eu vou mostrar pra vocês. Meu nome é Gustavo, tenho 7 anos e sou uma criança trans. Gustavo, você não é uma criança trans, porque as crianças sequer sabem ainda qual vai ser a identidade de gênero que elas vão assumir. A mãe do Gustavo diz para a sociedade que ela está muito feliz porque ela é lésbica, ativista, e provavelmente o Gustavo foi inserido nesse contexto de ter que reproduzir uma orientação sexual que a mãe escolheu para ele. Essa transexualidade, o transgênero, é uma doença e precisa de tratamento como todas as doenças que no SUS tem que dar acesso às pessoas a se tratarem. Isso vale para quem tem tumor cerebral, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Criança trans não pode ser prioridade dentro do sistema porque existem crianças com doenças graves que precisam ocupar os leitos do SUS e que não vivem de modismos que são influenciados por pessoas danosas existentes na sociedade e por pais que buscam incorporar nos seus filhos as escolhas que fizeram antes. Ideologia de gênero é uma doença. Você transformar pessoas doentes em moda social e querer que as outras pessoas apoiem o seu projeto pessoal eleitoreiro é uma vergonha. Então, é uma vergonha. Indicar remédio que não funciona para as pessoas, isso não. E depois tomar vacina, isso não. E é interessante que tem uma coisa meio difícil de entender, que ela fala, não tem idade ainda para entender a transexualidade. Então ela assume que transexualidade é uma coisa possível, só não é possível na infância. Mas ela trata o menino como Gustavo, então foi bom, ela reconheceu a transexualidade do menino e depois diz que é doença. É doença segundo quem? Segundo a capitã cloroquina. Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, não é transexualidade, deixou de ser um transtorno mental oficialmente pela Organização Mundial da Saúde muito tarde, em 2019, mas deixou. Mas para a doutora Mayra Pinheiro, não. É Mayra Pinheiro? Capitã cloroquina, ela trata como uma doença e como qualquer outra, um tumor, hipertensão, é isso, né? Um tumor, é isso, ela compara. E tem que ser tratado no SUS. Então ela propõe a cura gay no SUS. É basicamente isso, então. E ela, sem qualquer tipo de informação adicional, diz que a mãe é lésbica e impôs isso à criança. Como é que ela concluiu isso? Vendo um vídeo de react. É assim que você faz, né? Então é tumor, é hipertensão e é modismo. É modismo, é uma moda. Ideologia de gênero, vocês sabem o que é, né? Vocês sabem, ideologia de gênero é uma invenção da extrema-direita. E no fim, ela critica a vereadora por fazer disso um ato político. Agora, ela fazer um react de um vídeo de uma criança que ela diz que é doente, tem que ser tratada, e ela não esconde o rosto. Eu que escondo aqui. Ela não esconde, chama de doente e ela não está fazendo uso político, usando a criança como trampolim para propagar os achismos dela, contrariando os consensos científicos, mas isso não é a primeira vez, né? Negacionista, bolsonarista que depois toma vacina. É a capitã cloroquina. Você sabe que os petistas estão arrependidos. Estão arrependidos de ter votado. As pessoas que votaram no Lula também estão arrependidas. Como é que eu sei disso? Porque eu vi esse vídeo aqui. Vamos ver. Então hoje eu não ligo mais pra política. Eu não quero mais saber de política na minha página. Você não vê mais post de política. Eu nem tenho vontade de fazer post de política. E é isso. Eu sinceramente eu era mais feliz do governo Bolsonaro, cara. Verdade. Eu odeio Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro, mas eu era mais feliz do governo Bolsonaro. Verdade. Então, como é que você sabe a aprovação de um governo? Tem pesquisa, né? Tem pesquisa de aprovação. Mas a pesquisa não acredita, né? Não acredita em vacina, não acredita em pesquisa. Então, essa aqui é o conceito que eu vou usar de arrependida metonímia, que é a parte pelo todo. Não importa se tem uma onda de pessoas que estão arrependidas de seu voto. Um vídeo de uma suposta petista não identificada dizendo que a vida dela melhorou no governo Bolsonaro quer dizer que o Brasil, o povo brasileiro, todo mundo que votou no candidato Lula, se arrependeu, entendeu? É o arrependido metonímia. Vamos ficar atento, ver se aparece? Porque assim, uma pessoa diz que se arrependeu, que era mais feliz. Isso faz sentido? Pra que fazer sentido?
Esse foi o quadro Vê no Zap. Pois é, gente. Na semana passada, eu mostrei um print aqui no quadro Vê no Zap de um perfil humorístico. E algumas pessoas vieram me dizer que é um perfil humorístico e tal. Ok, obrigado. Obrigado. Mas para efeitos do vídeo aqui, não importa. Porque se esse tweet humorístico furou a bolha, entrou na extrema-direita e ele foi aceito como uma crítica, como uma verdade plausível, o que está configurado ali é o que eu tento analisar toda semana, que é a mentalidade das pessoas. Como elas são capazes de acreditar nisso. O absurdo furou a bolha e o humor que denuncia esses medos e delírios. Medo e delírio deve ser por causa do medo e delírio no Brasil. Enfim, esse humor que denuncia é acatado como verdade. Porque na mentalidade deles, aquele absurdo é possível. É basicamente o que poderia ser visto como um erro, e algumas pessoas apontaram, não como me criticando, não. Falaram assim, atenção, aquilo ali é um perfil de humor. Obrigado. Eu não conhecia o perfil de humor. Mas só corrobora com o que eu faço aqui. Você botou ali uma piada e se entendeu como alguma verdade válida. É a síntese do quadro Vê no Zap. E eu separei uma frase de um comediante que eu gosto muito. Ele já morreu tem uns 15 anos. Que é o George Carlin. Ele fala muito de religião. Eu adoro humor relacionado à religião. Eu acho muito divertido. E tem uma frase de humor, sobre o humor dele. Ele como um bom humorista e muito anárquico, acredito eu. E muito irreverente no sentido bastante literal da irreverência. Não desse termo como usam aí, irreverente. Mas irreverente mesmo. Ele tem uma frase que eu vou ler aqui literalmente, que eu anotei para não esquecer. Que é a seguinte: o humor desarma os poderosos e capacita os oprimidos, tornando a verdade inegável e impossível de ignorar. Então, o humor torna as coisas tão bizarras, tão absurdas e, consequentemente, risíveis, que elas denunciam a estupidez das pessoas, entenderam? Então, o que vocês podem interpretar como um erro meu, talvez, porque eu encarei como se fosse a verdade, mas assim, o humor revelando essa verdade inegável de pessoas que vivem numa realidade alternativa. Gente, estourei horrores. Tenho mensagem de haters? Tenho. Só que, olha a tecnologia, pá. Quer ver? Vai sair aqui, ó. Olha aqui, muito tóxico, mas tô sem tempo, vou deixar pro próximo vídeo. Eu sei que vocês gostam do hater, já pediram para eu privilegiar quem ama, mas o hater é mais divertido, né? O amor é muito bem-vindo, mas o hater é divertido, ainda mais quando se trata desse hate do universo paralelo. Pois bem, então vamos direto pro fim, e tem coluninha do Francisco. Francisco está viajando e já me relataram a rotina dele. Ele tem uma caminha dele que viaja com ele, fica ali no cantinho. Ele dorme na caminha dele, aí ele acorda, faz aquele basicão, né? Número 1, número 2, come, e o que ele faz? Descansa até a próxima refeição. É basicamente isso que ele faz. Essa é a rotina estafante de Francisco José, que está on vacation. Só que não é assim, só chegar e deitar no sofá. Não, ele perde um tempo, tem toda uma ciência, uma elaboração, um feng shui quase, para ele ficar o mais confortável possível. Isso é que você vai ver na coluninha do Francisco. O Mingoni ficou por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima.